ouça as minhas palavras na voz do profeta Elias. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, respondeu: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quantas vezes caminhamos tristes, achando que tudo deu errado? Será que já percebemos que Jesus está caminhando conosco mesmo, quando não o reconhecemos? Ele nos pergunta hoje: o que tem pesado no seu coração? A resposta pode ser frustração, medo ou perda de esperança. Mas Jesus se aproxima, escuta e não nos abandona no caminho. Você tem convidado Jesus para ficar com você ou tem caminhado sozinho? Quando abrimos espaço para Ele, algo começa a mudar dentro de nós. O coração volta a arder, a fé renasce, a esperança volta a respirar. Jesus pergunta: "Você quer deixar que eu transforme sua tristeza em força?" "Sim, Senhor, fica comigo, porque sem ti eu me perco." Ele se revela nos pequenos gestos, no amor, na partilha, no cuidado. E quando o reconhecemos, tudo ganha novo sentido. Não é o fim da sua história, é um recomeço com Deus. Levante-se, volte ao caminho com fé e anuncie vida. Jesus caminha com você. Agora eu te abençoo e até amanhã.